O que você faria se descobrisse que o homem que todos estavam ridicularizando tinha servido 3 turnos no Iraque e perdido 2 dedos desarmando bombas para salvar civis? Que o veterano negro de 45 anos, que parecia estar ali apenas para tentar a sorte, na verdade possuía uma resistência física e mental, forjada em campos de batalha, que a maioria das pessoas só conhece através de filmes? E se eu te dissesse que aquela manhã de terça-feira mudaria para sempre a perspectiva de todos os presentes sobre o que realmente significa força, coragem e determinação? Esta é a história de Marcus Washington, um homem que transformou o escárnio em admiração, o preconceito em respeito, e provou que às vezes os heróis surgem nos lugares mais inesperados, carregando cicatrizes invisíveis que contam histórias de bravura, que vão muito além do que nossos olhos conseguem enxergar. Era uma manhã típica de inverno no centro de treinamento da Guarda Nacional, onde dezenas de jovens recrutas se aglomeravam nervosos, aguardando o início dos testes físicos, que determinariam quem estaria apto para ingressar nas fileiras militares. O vapor da respiração se misturava com a névoa matinal, criando uma atmosfera de tensão e expectativa que pairava sobre o pátio como uma nuvem densa e silenciosa. No meio dessa multidão de rostos jovens e ansiosos, destacava-se uma figura que imediatamente chamou a atenção por sua singularidade. Marcus Washington, 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, porte atlético mas visivelmente mais maduro que os demais candidatos, ajustava suas tênis desgastadas com a paciência de quem já havia enfrentado desafios muito maiores que aquele teste físico. Suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes que contavam histórias silenciosas, trabalhavam com precisão meticulosa nos cadarços, um ritual que ele havia aperfeiçoado ao longo de décadas de disciplina militar. Ei, antes de continuarmos esta história incrível, me conta uma coisa. Você já passou por alguma situação onde julgaram você pela aparência? Ou presenciou alguém sendo subestimado injustamente? Deixa seu relato nos comentários, porque tenho certeza de que cada um de vocês tem uma história poderosa para compartilhar. E qual foi a narrativa aqui do canal que mais te marcou até agora? O primeiro sinal de que algo estava errado veio do Sargento Miller, um homem branco de meia-idade que supervisionava os testes havia mais de 15 anos. Seus olhos se fixaram em Marcus com uma mistura de desdém e incredulidade que não passou despercebida pelos recrutas mais jovens. "Olha só quem decidiu aparecer", murmurou alto o suficiente para que vários candidatos ouvissem. Sua voz carregada de um sarcasmo que ecoou pelo pátio como um sino anunciando o início de uma tempestade. Os risos começaram baixos, quase sussurros entre os grupos de jovens que se olhavam com cumplicidade, como se estivessem compartilhando uma piada interna. "Será que ele não sabe que não é um programa de fitness para a terceira idade?", comentou um rapaz loiro de não mais que 20 anos, provocando gargalhadas abafadas de seus colegas. Marcus ouvia tudo, seus olhos fixos no horizonte, sua postura ereta como uma torre que se recusa a curvar mesmo diante da tempestade mais violenta. A discriminação não era nova para ele. Havia crescido no sul dos Estados Unidos durante os anos 80 e 90, quando os ecos da segregação ainda reverberavam pelas pequenas cidades como fantasmas que se recusavam a ser exorcizados. Sua juventude havia sido marcada por olhares suspeitos, oportunidades negadas e o peso constante de ter que provar seu valor 2 vezes mais que qualquer pessoa branca ao seu redor. Mas foi justamente essa adversidade que moldou sua determinação inquebrantável, forjando em sua alma uma resistência que nenhum teste físico poderia medir adequadamente. Quando se alistou pela primeira vez aos 18 anos, Marcus não imaginava que passaria as próximas 2 décadas servindo seu país em algumas das regiões mais perigosas do mundo. 3 turnos no Iraque, 2 no Afeganistão, incontáveis missões de paz em territórios hostis onde cada passo poderia ser o último. Havia perdido 2 dedos da mão esquerda desarmando uma bomba improvisada que poderia ter matado uma família inteira de civis iraquianos. A cicatriz que corria da base do pescoço até o ombro direito
era um lembrete permanente do dia em que se jogou sobre um soldado mais jovem para protegê-lo de estilhaços de granada. Mas essas histórias permaneciam trancadas em seu peito como segredos sagrados. Marcos nunca foi do tipo que se vangloriava de seus feitos ou buscava reconhecimento por sua bravura. Para ele, servir era um dever, proteger era instinto, e resistir era simplesmente a única opção viável quando se nasce negro em uma sociedade que constantemente questiona seu direito de existir com dignidade. O sargento Miller organizou os candidatos em fileiras, sua voz cortando o ar matinal como uma lâmina afiada. Senhores, hoje vocês passarão por uma série de testes que determinarão se possuem o que é necessário para vestir o uniforme da Guarda Nacional. Flexões, abdominais, corrida de resistência e curso de obstáculos. Quem não atingir os padrões mínimos pode ir embora agora e economizar nosso tempo. Seus olhos pousaram novamente em Marcos, um sorriso sarcástico brincando nos cantos de sua boca. E para aqueles que acham que idade é só um número, lembro que nossos padrões não fazem concessões para ninguém. A provocação era tão óbvia quanto cruel, desenhada especificamente para humilhar e desencorajar. Os candidatos mais jovens riram abertamente agora, alguns chegando a apontar discretamente na direção de Marcos. Aposto que ele desiste na primeira série de flexões, sussurrou um jovem asiático, provocando novos risos do grupo. Meu avô tem a mesma idade e mal consegue subir escadas, complementou o outro, a crueldade juvenil se manifestando em forma de humor ácido. Marcos respirou fundo, sentindo o ar frio preenchendo seus pulmões com a mesma calma que experimentava antes de partir para missões perigosas. Havia aprendido há muito tempo que as palavras só possuem o poder que permitimos que tenham, e que a melhor resposta para o desprezo é a demonstração silenciosa de competência. Suas mãos se fecharam em punhos firmes, não por raiva, mas por determinação, cada músculo de seu corpo se preparando para uma performance que ninguém ali estava esperando. O primeiro teste foram as flexões. Os candidatos se posicionaram no chão gelado, aguardando o comando para iniciar. Marcos se ajoelhou lentamente, suas articulações protestando levemente após anos de serviço militar, mas sua determinação permanecia inabalável como uma rocha, em meio à tempestade. Ao seu redor, jovens de 20 e poucos anos se posicionavam com a confiança arrogante da inexperiência, seus corpos flexíveis e músculos definidos pela academia. Preparem-se! Iniciem! Gritou o sargento Miller, seu cronômetro já em movimento. Os primeiros minutos foram exatamente como todos esperavam. Os jovens recrutas bombeavam flexões em ritmo acelerado, seus corpos subindo e descendo com a regularidade de máquinas bem azeitadas. Marcos começou em um ritmo mais moderado, suas flexões executadas com perfeição técnica absoluta, cada movimento controlado e preciso como se fosse uma cerimônia sagrada de resistência. Gostou da história até aqui? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das narrativas incríveis que trazemos toda semana. E se você está curtindo essa história tanto quanto eu estou curtindo contar, deixa um like para ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias de superação. Aos 5 minutos, alguns dos candidatos mais jovens começaram a demonstrar sinais de fadiga. Seus movimentos se tornaram menos precisos, a respiração mais laboriosa, o ritmo inconsistente. Aos 10 minutos, metade deles havia parado, suas faces vermelhas de exaustão, enquanto observavam com crescente incredulidade Marcos continuar sua série implacável de flexões perfeitas. O sargento Miller parou de contar em voz alta, seus olhos fixos na figura que continuava se movendo com a regularidade de um metrônomo. 15 minutos. 20 minutos. Os risos haviam cessado completamente, substituídos por um silêncio pesado que pairava sobre o pátio como névoa densa. Os jovens que momentos antes zombavam abertamente, agora observavam com uma mistura de admiração e descrença, enquanto Marcos continuava sua demonstração aparentemente infinita de resistência física. Aos 30 minutos, apenas 3 candidatos permaneciam fazendo flexões, e Marcos era claramente o mais consistente dos 3. Suas flexões,
mantinham a mesma qualidade técnica do primeiro minuto, como se seu corpo fosse uma máquina projetada especificamente para aquela tarefa. Suor corria por sua testa, mas sua respiração permanecia controlada, seus olhos focados em um ponto fixo no horizonte como se estivesse visualizando algo que apenas ele podia ver. O teste de flexões oficialmente durava apenas 2 minutos para medir quantas repetições cada candidato conseguia executar no tempo limite. Mas Marcus havia transformado aquele momento em algo muito maior que um simples teste físico. Era uma declaração silenciosa de que julgamentos baseados em aparência são frequentemente espetacularmente equivocados, que a verdadeira força não reside na juventude ou na arrogância, mas na disciplina forjada através de anos de dedicação e sacrifício. Quando finalmente parou aos 35 minutos, tendo completado mais de 400 flexões perfeitas, o silêncio no pátio era ensurdecedor. Marcus se levantou lentamente, limpou o suor do rosto com a manga da camisa e se posicionou para o próximo teste como se nada excepcional tivesse acontecido. Sua expressão permanecia serena, quase meditativa, como se aquela demonstração de força fosse apenas mais um dia normal em sua rotina de treinamento. O sargento Miller olhava para sua prancheta, claramente perturbado por ter que registrar números que desafiavam suas expectativas preconceituosas. Próximo teste, anunciou com voz ligeiramente trêmula. Abdominais. 2 minutos no cronômetro. Desta vez ninguém riu. Os candidatos se posicionaram com uma seriedade reverente, como se estivessem participando de uma cerimônia sagrada onde testemunhariam algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre força e determinação. Marcus se deitou no chão gelado, suas mãos atrás da cabeça, olhos fixos no céu cinzento que se estendia infinitamente acima deles, como um manto de possibilidades. O teste de abdominais seguiu o mesmo padrão surpreendente. Enquanto os jovens recrutas começaram em ritmo acelerado apenas para diminuir drasticamente após o primeiro minuto, Marcus manteve uma cadência constante e implacável. Suas repetições eram executadas com precisão cirúrgica, cada movimento controlado por décadas de disciplina militar que haviam transformado seu corpo em um instrumento de eficiência absoluta. Aos 2 minutos regulamentares, Marcus havia completado mais abdominais que qualquer outro candidato, mas assim como havia feito com as flexões, ele não parou no limite oficial. Continuou por mais 10 minutos, sua resistência parecendo infinita, como se estivesse conectado a uma fonte de energia que os outros não conseguiam acessar. Os jovens ao seu redor observavam em silêncio respeitoso, sua arrogância inicial completamente evaporada diante daquela demonstração de superioridade física e mental. A corrida de resistência de 5 quilômetros seria o teste final, aquele que tradicionalmente separava os candidatos em forma daqueles que apenas pensavam estar preparados. O percurso serpenteava através de colinas suaves, campos abertos e uma seção de floresta densa que testava tanto a resistência cardiovascular quanto a determinação mental dos participantes. Marcus se posicionou na linha de largada ao lado de candidatos que agora o olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. O jovem loiro que havia feito piadas sobre sua idade se aproximou hesitantemente. "Senhor", disse com voz baixa e respeitosa, "posso perguntar onde o senhor treina? Nunca vi nada parecido com o que acabamos de presenciar." Marcus sorriu gentilmente, a primeira demonstração de emoção que havia exibido durante toda a manhã. "Filho", respondeu com voz calma e paternal, "eu treino há 27 anos nos lugares mais difíceis que você pode imaginar. Deserto do Iraque, montanhas do Afeganistão, bases militares onde a temperatura chegava a 50 graus à sombra. Cada dia era um teste de resistência. Cada missão uma prova de que nossos limites existem apenas em nossa mente." O jovem assentiu em silêncio, claramente processando a informação de que havia passado a manhã inteira subestimando um veterano de guerra decorado. Eu sinto muito pelos comentários anteriores, senhor. Não sabia."
Não precisa se desculpar. Marcos interrompeu gentilmente. Julgamentos rápidos fazem parte da natureza humana. O importante é estar disposto a revisar nossas opiniões quando apresentados com nova informação. É assim que crescemos como pessoas e como sociedade. O tiro de largada ecoou através do campo e os corredores partiram em grupo compacto. Como esperado, os candidatos mais jovens assumiram a liderança imediatamente, suas pernas longas devorando o terreno com a facilidade da juventude. Marcos se posicionou no meio do pelotão, seu ritmo aparentemente conservador, como se estivesse guardando energia para os quilômetros finais. O primeiro quilômetro passou rapidamente, com Marcos mantendo sua posição no meio do grupo, enquanto observava atentamente o ritmo dos líderes. Sua experiência militar havia lhe ensinado a importância de gerenciar energia em longas distâncias, de entender que corridas não são vencidas nos primeiros metros, mas nos momentos finais quando a determinação se torna mais importante que a velocidade pura. No segundo quilômetro, alguns dos líderes iniciais começaram a demonstrar sinais de fadiga precoce. Seus passos se tornaram menos elásticos, a respiração mais laboriosa, a confiança inicial sendo gradualmente substituída pela realização de que haviam partido em ritmo insustentável. Marcos continuava em seu ritmo constante, sua respiração controlada, seus movimentos eficientes como uma máquina projetada especificamente para percorrer longas distâncias. Foi no terceiro quilômetro que Marcos começou sua ascensão gradual através do pelotão. Um por um, passou pelos corredores que haviam começado à sua frente. Sua passagem silenciosa como a de um fantasma que se materializa apenas para desaparecer novamente. Não havia dramaticidade em suas ultrapassagens, apenas a progressão inevitável de alguém que havia calculado perfeitamente sua estratégia de corrida. No quarto quilômetro, Marcos estava entre os 5 primeiros colocados, e sua presença na vanguarda não passou despercebida pelos observadores que acompanhavam a corrida. O sargento Miller havia subido em uma pequena elevação para ter melhor visão do percurso, seus olhos grudados em binóculos, enquanto acompanhava a progressão surpreendente do veterano, que havia subestimado tão completamente. Espero que você esteja gostando tanto dessa história quanto eu. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou até agora. E aproveita para se inscrever no canal se ainda não fez isso, porque temos muitas outras histórias incríveis esperando por você. O último quilômetro seria decisivo. Marcos agora corria em segundo lugar, apenas alguns metros atrás de um jovem atlético que havia sido campeão de cross-country em sua universidade. O terreno nesta seção final incluía uma subida íngreme seguida por uma descida técnica que testava tanto a resistência quanto a habilidade de navegação em terreno irregular. Foi na subida que Marcos revelou a verdadeira extensão de sua preparação física. Enquanto o líder começou a diminuir visivelmente o ritmo, lutando contra a inclinação que parecia sugar a energia de suas pernas, como areia movediça, Marcos manteve sua cadência constante. Seus anos de treinamento em terreno variado, carregando equipamento pesado através de montanhas afegãs e desertos iraquianos, haviam preparado seu corpo para exatamente esse tipo de desafio. A ultrapassagem aconteceu de forma quase cinematográfica. Marcos alcançou o jovem líder no ponto mais íngreme da subida. Correu ao seu lado por alguns metros em silêncio respeitoso. Depois, gradualmente, o deixou para trás com a inevitabilidade de uma maré subindo. Não houve celebration ou demonstração de emoção. Apenas a progressão natural de um atleta que havia calculado perfeitamente seus recursos e estratégia. Na descida final, Marcos aumentou sua vantagem com cada passo. Sua experiência em terreno irregular se manifestou na forma como navegava pelos obstáculos naturais, suas passadas seguras e eficientes enquanto corredores mais jovens atrás dele lutavam para manter o equilíbrio em terreno que Marcos lia como um livro familiar. Quando cruzou a linha de chegada, Marcos estava quase 2 minutos à frente do segundo colocado. Parou gradualmente, suas mãos nos quadris, respiração ainda controlada como se tivesse acabado de completar um aquecimento matinal,
ao invés de uma corrida de 5 quilômetros em terreno desafiador. Ao seu redor, espectadores e oficiais observavam em silêncio atordoado, processando o que haviam acabado de testemunhar. O sargento Miller desceu da elevação lentamente, seus passos pesados como os de um homem carregando o peso de suas próprias limitações e preconceitos. Quando se aproximou de Marcus, suas palavras saíram com dificuldade, como se estivesse falando um idioma que acabara de aprender. "Soldado Washington", disse formalmente, "esses resultados são extraordinários. Posso perguntar qual é seu histórico militar?" Marcus se endireitou em posição de sentido, sua postura militar retornando naturalmente como uma segunda pele. "Sargento primeiro classe Marcus Washington, veterano de 3 turnos no Iraque, 2 no Afeganistão, especialista em desarmamento de explosivos e operações de combate urbano, 27 anos de serviço ativo antes da aposentadoria médica." "Aposentadoria médica?" perguntou Miller, claramente confuso por como alguém em aposentadoria médica poderia demonstrar tal nível de aptidão física. Marcus ergueu sua mão esquerda, mostrando os espaços onde 2 dedos haviam sido perdidos. "Shrapnel de IED, enquanto desarmava explosivos em área civil, sargento. Perdi parte da mobilidade da mão, mas não minha determinação de continuar servindo meu país de outras formas." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Não era o silêncio da surpresa ou do constrangimento, mas o silêncio reverente que surge quando pessoas se encontram na presença de algo maior que suas expectativas limitadas. Os jovens recrutas se aproximaram gradualmente, formando um semicírculo respeitoso ao redor de Marcus, suas faces expressando uma mistura de admiração, vergonha e nova compreensão. "Soldados", Marcus disse suavemente, sua voz carregando a autoridade natural de alguém que havia liderado homens em situações de vida ou morte. "Vocês não precisam se sentir mal pelos comentários iniciais. Todos nós fazemos julgamentos rápidos baseados em aparências limitadas. O importante é que estejam dispostos a aprender e crescer a partir dessas experiências." O jovem loiro que havia feito as piadas iniciais se adiantou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Senhor, eu quero me desculpar formalmente, não apenas pelos comentários desrespeitosos, mas por não reconhecer imediatamente o herói que estava entre nós. Posso perguntar, como podemos nos tornar metade do soldado que o senhor é?" Marcus sorriu, uma expressão genuína de calor humano que transformou completamente sua face. "Filho, vocês já deram o primeiro passo ao reconhecer que sempre há mais para aprender. A verdadeira força não vem de músculos ou juventude, mas de disciplina, respeito e a disposição de se sacrificar por algo maior que nós mesmos. Vocês têm potencial para se tornarem soldados excepcionais, mas precisam primeiro aprender a ver além das aparências superficiais." O sargento Miller se aproximou, sua própria transformação visível na forma como carregava os ombros. "Soldado Washington", disse com voz respeitosa, "gostaria de convidá-lo para se juntar à nossa equipe de instrutores. Claramente temos muito a aprender com sua experiência e perspectiva." Marcus considerou a oferta por um momento, seus olhos percorrendo o grupo de jovens que havia passado a manhã, subestimando suas capacidades. "Seria uma honra, sargento, mas com uma condição: que possamos usar esta experiência como um exemplo de ensino sobre os perigos dos julgamentos precipitados e a importância de reconhecer valor em todas as suas formas." "Aceito completamente", respondeu Miller. "E, soldado, obrigado por me lembrar por que me alistei originalmente. Às vezes precisamos de um espelho para ver nossas próprias limitações." Nos meses que se seguiram, Marcus se tornou uma lenda no centro de treinamento. Sua história se espalhou através de unidades militares, academias de polícia e escolas, tornando-se um exemplo poderoso de como preconceitos limitam nossa capacidade de reconhecer grandeza em formas inesperadas. Jovens recrutas vinham de longe apenas para treinar com o veterano, que havia transformado zombaria em admiração através da demonstração silenciosa de excelência. Mas talvez o impacto mais profundo de Marcus
não tenha sido em sua impressionante performance física, mas na forma como mudou a perspectiva de dezenas de jovens sobre respeito, julgamento e verdadeiro heroísmo. O jovem loiro que havia feito as piadas iniciais se tornou um dos seus estudantes mais dedicados, eventualmente se tornando ele próprio um instrutor que usava a história de Marcos para ensinar novas gerações de soldados sobre a importância de olhar além das aparências. O sargento Miller também passou por uma transformação profunda. Começou a questionar seus próprios preconceitos inconscientes, implementou novos protocolos de treinamento que enfatizavam respeito e inclusão, e se tornou um defensor vocal da diversidade nas Forças Armadas. Sua carreira, que havia se tornado rotina e algumas vezes tóxica, foi revitalizada por um novo senso de propósito e responsabilidade. Essa história nos lembra que heroísmo raramente se apresenta da forma que esperamos. Às vezes surge na forma de um veterano de meia-idade, que absorve insultos em silêncio antes de demonstrar reservas de força que poucos podem imaginar. Outras vezes, se manifesta na coragem de reconhecer nossos erros e crescer a partir deles. Marcus Washington nunca buscou fama ou reconhecimento por sua serviço militar ou por aquela manhã extraordinária no centro de treinamento. Para ele, tanto servir seu país quanto educar jovens soldados eram simplesmente extensões naturais de seus valores fundamentais: duty, honor, respect, and the unwavering belief that every person deserves to be judged by their character and actions, rather than superficial characteristics. A legacy de Marcus continua inspirando pessoas décadas depois daquele dia transformador. Sua história é contada em academias militares, programas de diversidade corporativa e escolas públicas como um exemplo poderoso de como nossas assumptions about others are often spectacularly wrong, and how true strength manifests in ways we rarely expect. Em um mundo onde julgamentos rápidos baseados em race, age and appearance continue to divide communities and limit potential, a história de Marcus Washington stands como um beacon de esperança e possibility. Ela nos lembra que greatness exists in every community, in every age group, e in every background, waiting to be recognized and celebrated by those wise enough to look beyond surface appearances. Se você chegou até o final desta história incrível, deixa um comentário contando qual foi a parte que mais te marcou. Você já presenciou alguma situação parecida, onde alguém foi completamente subestimado? Ou talvez você mesmo tenha passado por algo assim? E se esta história te tocou tanto quanto tocou a mim ao contá-la, não esquece de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das próximas narrativas que temos preparadas. Compartilha também com aquela pessoa que precisa ouvir histórias como essa, porque juntos podemos espalhar mais empatia e respeito no mundo. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca subestimem o poder de uma pessoa determinada, independente da idade, cor ou aparência. Os heróis mais extraordinários frequentemente se escondem atrás de rostos comuns, esperando apenas a oportunidade certa para revelar sua verdadeira grandeza.